Olá, eu sou Isabela D'Andrea, sou neurologista e neurofisiologista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o canabidiol, uma substância que vem aí cada dia mais sendo usada, mas também suscitando muita dúvida. Então a gente vai esclarecer algumas dessas dúvidas aqui. Então, primeiramente, o que é o canabidiol? O canabidiol, ele é uma substância encontrada na cannabis. Então a cannabis é uma planta. Nessa planta você tem uma série de substâncias. Uma delas, né, um grupo delas são os canabinoides, mas a gente vai ter aí os terpenos e outras substâncias também na cannabis. Mas o canabidiol é uma substância que tem dentro da cannabis. Então, a cannabis, ela já foi, né, utilizada como medicamento aí há séculos atrás. Depois ela caiu em desuso, mas os estudos em relação a essas substâncias, né, presentes na cannabis, elas continuaram. Só que, para epilepsia, em 2012, uma família de uma americana, uma menina chamada Charlotte Field, que tinha síndrome de Dravet, começou a utilizar um óleo enriquecido em canabidiol e a menina melhorou muito da frequência das suas crises. E a partir daí, né, isso começou a se popularizar e as pessoas começaram a buscar mais esse tratamento para o uso, principalmente na epilepsia, mas a partir de um determinado momento, né, a gente sabe que isso tem sido usado para várias outras condições. Mas falando aqui da epilepsia, né, a gente sabe que em 2016 um estudo israelense mostrou que pegou 74 pessoas e avaliou com epilepsia de difícil controle medicamentoso, então uma epilepsia fármaco-resistente, como essas pessoas responderam quando foram associados um óleo rico em canabidiol para o controle de crises. E perceberam que a maioria das pessoas reduziu a frequência de crises com esse óleo. E aí começou a criar evidências científicas, evidências clínicas, que mostraram que alguns tipos de epilepsia realmente respondem bem ao canabidiol. Foram feitos até hoje, que a gente conheça, 3 estudos que a gente chama de randomizados, né, duplo cego, que é uma metodologia científica mais robusta de comparação, onde você compara pessoas usando medicação com pessoas não usando medicação sem que elas saibam. Então a gente tira aí o viés de vontade da pessoa ou vontade do médico. Então estudos, né, em síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa mostraram sim que a associação de canabidiol, e nesses estudos eles usaram canabidiol isolado, reduziam a frequência de crise em uma parte desses pacientes. Então o que a gente tem hoje são evidências, né, que para a epilepsia ele funciona sim, mas funciona para algumas pessoas, não são para todas, e sempre, eu acho que isso é fundamental da gente entender, sempre associado a outras medicações. Então você não deve, né, utilizar o canabidiol ou um óleo enriquecido com canabidiol sem nenhuma outra medicação anticrise. Então, são 2 coisas que são importantes. Primeiro, é para pacientes, para pessoas com epilepsia fármaco-resistente. Ah, eu tenho uma epilepsia que controla muito bem com levetiracetam, mas eu quero trocar para o canabidiol porque é uma medicação natural, porque vem de uma planta e vai ter menos efeito colateral e vai controlar a minha crise igual. Não necessariamente. Não necessariamente em várias coisas. Não necessariamente é uma medicação natural. Não é porque vem de uma planta que é uma medicação natural. Várias coisas vêm de planta, inclusive a dipirona. E vários medicamentos vêm da natureza. A gente tem medicamentos que vêm de veneno. Então, não é porque vem de planta que é natural e que não tem efeito colateral. Já cai por terra esse pensamento. Segundo, é para epilepsia fármaco-resistente. Terceiro, é medicamento de associação. Não é para ser usado isoladamente. Nessa mesma linha, o que a gente precisa entender é que a gente tem várias medicações com base em canabidiol no mercado brasileiro hoje. Então a gente vai ter medicações que são isoladas. Então o que acontece? Você tem somente uma das substâncias da cannabis, então principalmente o canabidiol. Então eles pegam a planta e conseguem tirar somente o canabidiol. Mas a gente tem óleos que a gente chama de óleo full, né? Então seria você pegar a planta toda e
fazer, né, uma formulação onde tem não só o canabidiol, mas você tem outros canabinoides, como THC, como canabigerol, canabiverina. É um óleo que tem canabidiol e todos os outros canabinoides e as outras substâncias que existem na cannabis. E a gente tem os óleos que são broads, que seria parecido com os óleos full, quer dizer, é um óleo que tem vários canabinoides, né, além do canabidiol, só que é um óleo que você não tem o THC. Então já começa daí. Quando a gente está falando de canabidiol, né, tratamento à base de cannabis, a gente precisa entender, para epilepsia, a gente precisa entender qual é o tipo de óleo que está se usando. Como é um medicamento, a gente precisa ter consistência do que a gente está usando. Então, não pode haver, por exemplo, degradação do que está dentro daquele frasco. Então, precisa ser um óleo com o que a gente chama de grau farmacêutico, com estabilidade, né, que a gente saiba a concentração do que tem em cada frasco. Por quê? Hoje, quando você vai usar o seu medicamento, você vai comprar uma carbamazepina, você não vai comprar uma carbamazepina que tem mais ou menos 200 miligramas num dia, mas no outro dia ela pode ter 100, no outro dia ela pode ter 50, no outro dia ela pode ter 1000. Primeiro que você não vai manter o nível sanguíneo adequado, e aí você vai ter escape de crise se você tiver com o nível sanguíneo baixo. Ou você pode intoxicar. E a mesma coisa acontece com o canabidiol. Você pode intoxicar, é bem difícil você intoxicar, porque a margem de segurança aí é muito alto, mas a gente não sabe o que tem dentro de cada frasco, então a gente eventualmente pode intoxicar. Ou pode estar com doses baixas, um dia controlando, outro dia, num dia com uma substância, né, com uma quantidade que controla, no outro dia que está com uma quantidade baixa que não controla. Então você precisa ter segurança que todo dia aquele frasco tem aquela quantidade. Só que a gente sabe que produtos mais naturais, eles sofrem interferência de luz, de umidade, de temperatura e podem se transformar em outras substâncias e degradar aquele óleo. Quando você for utilizar, é importante você saber a procedência para saber se é uma substância com um grau farmacêutico. E é óbvio que precisa ter quantos miligramas você tem em cada frasco e ser sempre a mesma quantidade de miligramas. Uma outra questão importante quando a gente fala de canabidiol é o que a gente chama de biodisponibilidade. Biodisponibilidade é como a medicação, qualquer medicação, ela sai quando você toma até chegar no cérebro, por exemplo, que é onde a gente quer que atue para epilepsia. Então, existem medicações, e o canabidiol é uma delas, que você toma lá uma quantidade X, mas ela tem uma dificuldade de absorção, e aí ela vai para o sangue, e aí quando chega no sangue ela passa pelo fígado, então ela é modificada no fígado, e aí modificando no fígado ela vai, né, volta para o sangue, né, e vai para o cérebro. Então, às vezes, todo esse processo você vai perdendo quantidade aí de eficácia, né, da quantidade da medicação. Então a biodisponibilidade do canabidiol é bem baixa, é em torno de 6%. Então, às vezes, né, dependendo da metabolização de cada pessoa, dependendo do veículo onde esse óleo ele é diluído, estudos mostram que atualmente, se você ingerir o canabidiol com um alimento gorduroso, você tem uma melhor absorção. Então, o que a gente recomenda atualmente é fazer o uso da medicação associada com alimentação gordurosa, para você melhorar então a biodisponibilidade. Então, de novo, o canabidiol, ele não é só um remédio natural, ele é um medicamento. Então, como medicamento, ele interage com outros medicamentos. Ele interage com várias substâncias endógenas. Ele atua no fígado, interferindo, fazendo com que enzimas hepáticas sejam menos ativas. Ele inibe algumas enzimas hepáticas. Então, ele pode reduzir e modificar o nível sanguíneo de determinadas medicações. Então, a gente sabe com certeza que hoje o canabidiol ele interfere na metabolização do clobazam e fazendo com que o nível sanguíneo do clobazam e de um metabólito, né, de uma substância que vem do clobazam, também aumente muito. Então, geralmente a gente reduz a dose do clobazam quando a gente associa ou quando chega numa dose mais alta do canabidiol.
Não só o clobazam, mas, por exemplo, a rufinamida, o topiramato, eles também têm o seu nível sanguíneo aumentados quando você associa com o canabidiol. O uso dessas substâncias não devem ser feitos sem orientação médica, porque só o médico conhece essas interações e vai saber como interferir, modificar a dose de cada uma delas quando associada. Não só isso, o canabidiol tem sim efeitos adversos. A gente tem efeitos adversos leves, que é o que a gente tem na maioria das vezes. Esses efeitos adversos leves, eles vão ser principalmente sonolência, redução de apetite, diarreia e náusea. Mas a gente pode ter efeitos adversos mais graves, como por exemplo, aumento das enzimas hepáticas. Pode inclusive causar intoxicação hepática, que é uma condição que é grave e que deve ser suspenso. Então você não pode pegar o óleo do seu amigo vizinho, você não deve usar sem que o seu médico saiba o que você está usando, né? E você não tem que ficar trocando também de formulação. Algumas formulações vão ter mais THC, outras menos, outras não têm. Então é importante sempre ser consistente, tratando sim o canabidiol como uma medicação. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Se tiver alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários. E não deixe de me seguir no Instagram e no YouTube.